Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais uma vez fazer um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aí acompanhando as nossas aulas. Seja bem-vindo e esperamos ter um gostoso estudo da Palavra de Deus hoje. Então, para nós começarmos o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um estudo, pela tua bênção e pela tua proteção. Que o Senhor venha nos dar entendimento nesse momento, que tudo que nós formos falar não seja da nossa boca, Senhor, mas sempre venha do Espírito Santo nos direcionando e que as pessoas que estão assistindo, Senhor, possam sempre estar conectadas contigo através do Espírito Santo e que ele dê entendimento a cada um. Que o Senhor possa estender as tuas bênçãos a todas as pessoas que estão nos assistindo. Fica conosco, te pedimos e agradecemos, não porque nós tenhamos algum mérito, mas em nome por amor de Jesus. Amém. Professor, fiquei sabendo que o assunto da aula de hoje é muito interessante. Sim, eu preciso só pedir que você acompanhe a aula completa. Se você assistir só um pedacinho, você vai dizer que eu estou falando coisas que não estão corretas, tá? Então, por favor, acompanhe a aula até o final para chegarmos a uma conclusão. Nós vamos estudar hoje sobre algumas aparentes contradições dentro da Bíblia, tá? Lembre que eu estou falando aparentemente, tá? E você vai se assustar inicialmente que nós vamos mostrar contradições dentro da Bíblia e durante a aula você vai ver como tudo isso aqui depois se harmoniza. Porque não existem contradições dentro da Bíblia, existem aparentes contradições. Vamos então abrir a palavra de Deus e lermos, eu quero ler 6 textos que aparentemente eles se contradizem. Começamos com Romanos capítulo 10, o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E muita gente se apega nesse texto dizendo que Cristo, Jesus, quando ele veio, ele cumpriu toda a lei e não há necessidade mais. E a Bíblia diz que o fim da lei realmente é Cristo. Então, se eu pegar esse texto, quando Jesus morreu na cruz, acabou, não há mais necessidade de guardar os mandamentos. Agora, dê uma olhadinha, a Karina vai ler Romanos capítulo 7, o versículo 12. Estamos no mesmo livro, tá ok? Capítulo 7, verso 12, o apóstolo Paulo mesmo faz uma contradição agora. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Se o mandamento é santo, justo e bom, não há necessidade nunca de extinguir essa lei. A Bíblia está se contradizendo aí. Agora vamos lá a Colossenses, capítulo 2, o versículo 14. Um texto muito usado para mostrar que a lei de Deus foi abolida. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívidas que era contra nós e que consistia de ordenanças, o qual nos é prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Os 10 mandamentos, eles só vão contra a nossa natureza, porque eles falam aquilo que nós gostamos de fazer de errado. E a Bíblia diz que essa lei é contrário à nossa natureza, por isso que Jesus cravou essa lei na cruz. Mais uma vez, a Bíblia diz que não há mais necessidade de guardar os mandamentos de Deus que Jesus cumpriu no momento em que ele morreu por nós. Agora, dê uma olhadinha, Novo Testamento, 1 São João, capítulo 2, o versículo 3 e o versículo 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Uma hora Jesus cravou na cruz e a outra, se eu amo a Jesus, eu tenho que guardar os mandamentos. Se eu não guardo os mandamentos de Deus, eu sou mentiroso e não estou com a verdade. Peraí, mas como que eu tenho que guardar se Jesus aboliu na cruz? Olha só as contradições dentro da Bíblia. Agora eu quero ler Oséias capítulo 2, o versículo 11. Um texto muito usado
para criticar aqueles que guardam o sábado. Farei cessar, portanto, Deus vai parar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova e os seus sábados e todas as suas solenidades. Se Deus vai parar com tudo isso, inclusive com os sábados, então não há necessidade mais de eu guardar. Ok? Oséias 2:11. Agora, interessante que a Bíblia contradiz isso completamente. Mateus capítulo 5, o versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Existe céu hoje ainda? Existe. Existe terra hoje ainda? Existe. Então não vai ser tirado nem um tiozinho, nem um izinho da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Então, a lei de Deus ainda está em vigor. Puxa vida, que problemão nós temos aí agora na Bíblia, tá certo? Agora, vamos ampliar isso para você entender essa importante questão. Existem aqui no nosso país muitas leis. Existem as leis da física, existem as leis da matemática, existem as leis de saúde, as leis da astronomia, as leis de trânsito, as leis do trabalho, as leis civis, tá? Imagine que eu dissesse assim, as leis aqui no Brasil não prestam, não valem nada. Aí o professor de matemática levantaria e diz, amigo, me desculpe, mas 2 vezes 2 é 4, e 1 mais 1 é 2, e isso existe no mundo todo, e é um preceito fixo. Como é que se diz que a lei da matemática não vale aqui no nosso país? Aí o físico, o químico diria assim, se eu soltar um objeto, ele é atraído para o centro da Terra, é a lei da gravidade. Ela existe em todo o nosso mundo. Agora isso é uma lei fixa e ela funciona. Como é que você vai dizer que essa lei não presta? Aí eu diria assim, calma pessoal, não estou criticando a matemática e não estou criticando a lei da física. Ah, então quando você criticar uma lei, por favor, diga qual é a lei que você acha que não está correta, porque você não pode generalizar todas as coisas, tá? Ah, eu estou falando que a lei civil não presta. Ah, então especifique qual é a lei que você está falando contra. Agora vamos aplicar esse princípio para a Bíblia. Na Bíblia existem muitas leis diferentes. Existem as leis de saúde, existem as leis de higiene, existe a lei do divórcio, existe a lei da escravatura, existem as leis da guerra, existem as leis cerimoniais e existe a lei moral. E aí? Interessante que nem todas as leis eu guardo, porque tem algumas leis na Bíblia que eram circunstanciais. Vamos dar um exemplo, a lei da escravatura, tá? Eu não guardo nada, mas diz, não temos escravos hoje, foi uma circunstância da época. Uma outra lei que eu não guardo e é bíblica, diz que todos nós deveríamos, junto com os nossos apetrechos de cada dia, termos uma pazinha. E a Bíblia diz que é obrigatório onde você for levar essa pazinha. Porque se você precisar fazer as tuas necessidades, já abre um buraco, faz as tuas necessidades e cobre para manter o nosso mundo limpo. Não carrego essa pazinha comigo, mas é bíblico isso, tá? Porque era uma lei circunstancial daquela época. Hoje não tem nem como aonde eu fazer as minhas necessidades em público e tudo é asfalto, tá? A pazinha não me adianta, hoje precisaria ter uma picareta andar comigo. Mas só para vocês sentirem que existem algumas leis que ainda estão em vigor e algumas leis que foram feitas para aquela circunstância. Agora eu quero hoje mostrar para vocês, começar pelo menos, a diferença entre duas principais leis da Bíblia. E a maioria aplica, quando fala em lei, aplica tudo para uma lei só. E aí eu vou fazer as maiores contradições dentro da Bíblia. E eu vou colocar agora, vamos começar nessa aula, alguns itens, na próxima aula nós vamos avançar. Desde quando que existe a lei dos 10 mandamentos? Se Adão e Eva pecaram, já existia a lei. Se, de acordo com o livro de Ezequiel, Satanás, o Lúcifer lá no céu, a Bíblia é clara
tu pecastes, se ele pecou e pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 São João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Se Satanás pecou lá no céu, então já existia uma lei e ele transgrediu essa lei. Então, a lei dos 10 mandamentos sempre existiu, ela é eterna. E a lei cerimonial, ela surgiu desde quando? A Bíblia diz que a lei cerimonial só surgiu depois do pecado, tá? Vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam as suas vestes de luz e ficaram nus. E aí Deus fez peles, uma veste de peles. Mas essas peles eram da onde? De um cordeiro que foi morto no lugar deles e que os vestiu. E esse cordeiro representa que um dia Jesus viria. Logo em seguida nós temos a Caim e Abel também fazendo o seu sacrifício. Abel ofereceu um cordeiro, tá? Que representava que um dia o cordeiro verdadeiro daria sua vida por nós, e Abel, o sacrifício dele não foi aceito, porque ele quis fazer aquilo que ele achava melhor. Só abrindo um parênteses, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é certo e não fazemos aquilo que Deus pede e que para Deus é o certo. Então, a lei dos 10 mandamentos sempre existiu e a lei cerimonial ela só surgiu depois do pecado. Agora eu quero saber, os 10 mandamentos, eles foram pronunciados por quem? Tá? Quando eu leio o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, eu vou ver que Deus, lá do alto do monte, ele pronunciou os 10 mandamentos e o povo ouviu. Mesmo no início dos 10 mandamentos, e o Senhor Deus falou todas essas coisas. Então, Deus falou pessoalmente e o povo ouviu a respeito dos 10 mandamentos. Agora, quando eu leio com relação à lei cerimonial, ela não. O livro de Deuteronômio menciona que Moisés anunciou todas essas palavras para o povo. Deus deu essa lei também para Moisés lá em cima no monte, mas ele que pronunciou para o povo. Vocês estão vendo a diferença agora? Uma lei sempre existiu, a outra existiu só depois do pecado. Os 10 mandamentos pronunciados pelo próprio Deus e a lei cerimonial, ela foi pronunciada por Moisés para o povo. Os 10 mandamentos foram escritos por quem? A Bíblia em Êxodo é bastante claro que de toda a Bíblia, a única coisa que Deus escreveu com o seu próprio dedo foram as tábuas dos 10 mandamentos. Eu sempre costumo dizer, tudo que está na Bíblia, Deus inspirou através do Espírito Santo, mas os homens colocaram isso na linguagem humana. A única coisa que Deus não permitiu que o homem escrevesse foram os 10 mandamentos. E quando eu dou uma olhadinha na lei cerimonial, é interessante eu achar uma série de passagens, Êxodo capítulo 24, Deuteronômio capítulo 31, que essa lei Moisés escreveu então para o povo. Tá? Então, uma foi escrita pelo próprio dedo de Deus e a outra foi escrita por Moisés. Nós vamos parar aí a nossa aula e semana que vem nós avançamos agora. Nós temos uma série de coisas interessantes ainda. Lembre-se, 10 mandamentos sempre existiram, lei cerimonial não surgiu só depois do pecado. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus e a lei cerimonial foi pronunciada para o povo através de Moisés. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e a lei cerimonial foi escrita pelo profeta Moisés. Agora nós vamos avançar em outros detalhes aí. Não perca a nossa próxima aula, onde a gente faz a conclusão e aí nós vamos ver que não existem contradições dentro da Bíblia. Não perca a nossa próxima aula. Um grande abraço para você. Muito obrigada, professor, por essa aula. Te convido para que você assista a próxima aula para você continuar entendendo o que está sendo dito sobre a palavra de Deus. Se você perdeu algum estudo, você pode assistir aqui no nosso canal. Deus te abençoe e abençoe também a sua família. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri.
Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos.